Olá, seja bem-vindo ao Voxcast, o podcast aqui da voximais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Uma entrevista muito especial já aqui no nosso podcast, um bate-papo bacana que a gente vai rolar por aqui. Gabriel Buzo, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Pô, só é difícil chegar em Santarém. Como é ruim de para chegar os voos ali no meio da madrugada. Então, ontem foi um dia mais sofrido, mas hoje já tô melhor. Ainda tive que carregar o Saulo num beach tênis ali, foi duro de Mas depois que carregar. chega é legal. Não, depois que chega é bom, né, mas o chegar é dureza, né, podia ter uns voos uns horários mais bacana, mas gosto muito, a cidade e a região é incrível, assim, e também o potencial que tem aqui é imenso. É, com certeza. E para complementar esse papo aqui pra gente, tem um advogado, Saulo Miranda. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Sempre é uma honra fazer parte aqui do seu podcast e estar com você é certeza de sucesso. Você é santareno, Santareno, da Gema mesmo? Santareno da Gema. Legal, maravilha. E você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Assis, mas depois eu fui para Piracicaba, né, formei lá na Exalc e depois fui rodar o Brasilzão, né, e perder bastante cabeça. Legal, maravilha. E não para de perder, né? Não, depois que tive um filho, então, eu era cabeludo igual o Ah, sapo. essa parte é legal, pô, a parte do Chile é legal, que dá tem uma parte legal. Saulo, Responsabilidade tu aumenta. tens, tá? Tenho um de 14. Olha aí, Saulo já tá gigante já. E você é engenheiro florestal, né? Fala um pouco de você aí pra quem não te conhece ainda. Bom, sou engenheiro florestal, trabalho hoje na Carbonext, mas, bom, falando um pouco de mim, hoje sou diretor de reflorestamento e operações florestais ali na Carbonext. Formei como engenheiro florestal e a minha vida toda, até eu vim para a Carbonext, eu trabalhei com reflorestamento, mas mais na parte de eucalipto, né. Então eu formo ali na Exalc, lá na USP em Piracicaba, e meu primeiro trabalho é no Tocantins para tocar a parte de mecanização de uma frente de eucalipto ali em Araguaína, ali entre o Tocantins e o Maranhão. Aí fiquei 2 anos lá, depois fui para o Mato Grosso do Sul, aí fui para um fundo florestal onde que eu tocava a parte de operações mesmo, aí eu já era mais uma posição mais de gestão ali do negócio. E ali eu fiquei 7 anos, né, e aí fiquei cuidando, além de toda a parte de operação, de controlando a operação, também na parte de prospecção de áreas, né, de encontrar fazenda, negociar fazenda, tudo mais. E aí eu comecei a ir um pouco para esse lado além da parte de operação, para essa parte de prospectar e negociar a área. E nesse meio do caminho, acontece 2 coisas, né, eu tenho meu filho, né, e a empresa ali, o fundo, também dá uma desacelerada. E eu falei assim: "Pô, eu tenho que", e eu estava também ali com os 33, eu falei assim: "Eu tenho que mudar alguma coisa aqui na carreira". E nesse momento começou a ter muito, a conversa do mercado de carbono começou a ficar muito aquecido. E apareceu por incrível que pareça, né, apareceu numa mesma semana, apareceu 3 ou 4 oportunidades ali para o mercado de carbono. E aí eu comecei a falar com a empresa, com a Carbonext, né, a Carbonext estava começando uma jornada aí, e ela precisava de alguém para fazer essa parte de prospectar projetos, né. Certo. E aí eu fui para entendi que era um passo interessante, eu fui para essa aventura, né, para esse desafio, porque eu falo por É um mercado, assim, não é tão novo, já faz algum tempo também que vem se trabalhando isso no mundo, né? não, assim, não é novo comparado com, assim, não não é antigo comparado com mercados superestruturados, Sim. né, mas é um mercado que já beira 30 anos, né.
que o que a gente não vê ainda bem é uma aplicação ainda tão grande, né. O que eu estava até num evento em São Paulo semana passada, e uma crítica que eu falo do setor é que o setor fala muito para dentro do setor. Assim, É uma também é uma percebo isso. é uma bolha, e aí quando você fala de carbono, você vai ler um monte de sigla, um monte de palavra em inglês, e quem está fora dessa bolha Tem dificuldade. tem dificuldade de entender. E depois a gente pode ir conversando com calma, mas o negócio não é para ser tão complicado assim. Na verdade, Ser fácil, a comunicação tem que ser simples. é simples, a ideia por trás é simples, É verdade. mas a turma vai complicando um pouco. É, mas vai fluindo, vai fluindo. Vai fluindo. Saulo, você também é advogado e empresário, né, empreendedor, você tem uma empresa, fala pra gente, pô. Isso. A gente tem a Fog Negócios Fundiários aqui em Santarém e também é parceiro da Consulagra e da GM. A gente visualizando aí essa alta demanda de regularização na nossa região, de imóveis rurais, produtores que precisam aí, isso é uma falha ainda do nosso estado em relação à questão do mercado rural em si, em todas as áreas, agricultura, pecuária, pequeno produtor, tudo voltado à regularização. Então a gente tem uma demanda muito alta e uma dificuldade também, nessa área da comunicação, entendimento, você vê a dificuldade que um pequeno produtor tem de se regularizar, a dificuldade que é essa regularização através das instituições responsáveis por regularização na nossa região. Então a gente viu aí uma oportunidade para estar entrando nessa área com consultoria, com assessoria. A gente trabalha aí com a parte de corretagem também de imóveis rurais, a parte de regularização em geral, cartografia, georreferenciamento, Tem um leque bem grande, né, um leque grande voltado para a regularização fundiária. E aí a gente também tem aí uma oportunidade em parceria com empresas de São Paulo de trabalhar na área de commodities. Então a gente também viabiliza a prospecção para produtos derivados do petróleo, e a gente faz essa intermediação aí voltada para esse nicho também. eu fiz um podcast aqui com os vereadores de Santarém, todos eles vieram aqui, e eles comentaram que 80% dos imóveis de Santarém são irregulares. Irregulares. A gente até viabilizou um projeto para a prefeitura municipal para trabalhar uma regularização urbana. Então a gente encaminhou para a prefeitura, para a Câmara Municipal, um projeto onde a gente iria facilitar a regularização, através de projeto para assim, eu acredito hoje que a moradia ela é um direito constitucional, e você visualiza aqui no nosso município, principalmente Santarém, a dificuldade que você tem de exercer esse direito que é constitucional à moradia por conta de quê? De regularização. Então você vê vários bairros aí, várias famílias que não têm a oportunidade, através do seu lote ali, devidamente regularizado, buscar um financiamento numa caixa, para esse direito, que é a casa própria. Você vê a dificuldade que tem e você vê muito pouco de gestores políticos, se dedicarem a esse tema. Mas é rural E urbano também. O urbano a gente Rural. tem essa mas o principal deve ser rural aqui, né. É, eu acredito que sim, eu acho que deve ser até igual, tem uma dificuldade urbana também. O né. município de Santarém tem um déficit muito alto de irregularidades, É. dos seus imóveis urbanos. Isso as pessoas foram chegando, né, foram se apropriando, foram os documentos, uns se perderam, não foram sendo atualizados e isso foi virando uma boa, mas pelo menos hoje, pelo que eu estou percebendo, acho que já hoje em dia estão dando uma atenção maior, a gente vê Maior. as matérias, a gente vê uma preocupação maior, a Uma gente preocupação maior. a gente vê essa preocupação dessa regularização, porque isso tem atrapalhado muito a vida das pessoas. O cara não pode até para ele pegar um financiamento, às vezes não consegue, para ele vender, para ele passar a terra, é difícil pra E até mesmo para geração de imposto para o sim, município. exatamente, isso acho que a gente comentou bastante aqui, porque isso traz uma arrecadação, né. Sim. Hoje os imóveis são construídos de forma irregular e aí como é que vai arrecadar, né. A principal dificuldade que eu tive aqui na Amazônia para desenvolver projeto é essa questão fundiária. A gente Na Amazônia inteira, a gente chegou a analisar mais de 65 milhões de hectares. E, assim, a gente tem hoje perto aí de um pouco mais ali de 1 milhão de hectares. Porque
a questão do documento é muito complicado e é difícil de você entender aonde você está, se o documento Muito frágil. é frágil ou não é, e então, assim, mais do que regularizar, assim, a gente tem que começar a entender, né, é difícil de entender, falar assim: "Ó, e isso aqui é o quê?". Até você entender se isso é uma gleba pública, federal, privada, Eu acho que foi um pouco assim, as pessoas chegaram aqui há muito tempo, foram se apropriando das terras, foram documentando, mas aí as pessoas falecendo, né, foram indo e os que foram assumindo, os que foram ficando, talvez não tiveram a preocupação de isso foi passando. E a cidade com mais de 350 anos, né, mas mas isso aí deve isso provavelmente, né, isso aí aconteceu em todo lugar do Brasil, sim. só que em algum momento do passado, né, isso Sim. passou a ser regularizado, né. Então, na década de 70 Mato Grosso era assim, São Paulo no começo do século era assim. Lá mudou. É um processo, né, o processo de colonização do Brasil vem para cá, o pessoal vem para cá e aí essas coisas começam a tomar forma, né. Imagino que agora tenha tudo para ir se regularizando, porque realmente é um calcanhar de Aquiles aqui para a região. Aqui o que houve também foi muita confusão por parte dos órgãos responsáveis. Então, em determinado momento aqui na nossa região, o Estado concedia títulos, e aí com esse crescimento depois uma área que era estadual se tornou uma área federal, e aí o INCRA, no caso, que era responsável por regularizar esses imóveis rurais federais, também concediam títulos em cima de títulos já existentes do Estado, então a gente gerava esse conflito também. E aí também essa expansão territorial da légua patrimonial do município conflitava, de repente, com algumas áreas já do estado, algumas áreas já do governo federal e tinha essa dificuldade de desmembrar ou de ceder, os órgãos federais, estaduais e municipais de ceder determinada parte, então isso gerava um bloqueio e esse bloqueio foi por muito tempo. Entendi. Vocês têm alguma opinião sobre o que poderia ser feito para resolver isso? Ou diminuir pelo menos essa situação? Diminuir é facilitar. Eu acho que o governo, se ele se empenhar em um trabalho, um trabalho muito bem articulado, muito bem feito, um projeto de regularização, eu acho que isso daí avança de uma forma enorme, porque eu acredito que hoje a trava, da regularização, eu acredito que no nosso país é É por a conta burocracia, né? da burocracia dos órgãos responsáveis por isso. Tem uma outra questão ali que para mim também é transparência. Sim. Todo mundo tem que, acho que, entender o que acontece, como acontece, porque hoje para você buscar informação, você tem que ser um nerd do assunto ali para você ir a fundo e conseguir entender Cadastro Nacional de Floresta Pública, e tal. Então é muito complicado de entender. Os nomes são gigantescos, né? É gleba A, gleba B, terra não titulada, então, mesma coisa que eu falei É. do mercado Aí de no mundo carbono. tecnológico é difícil, né, para uma pessoa que tem uma certa idade entender essas coisas, até mesmo mais jovem, né? A nossa região tem vários assentamentos criados sem E necessidade. uma integração entre poderes também, né, entre o federal, o estadual, né, porque é muito difícil de entender Facilitar a informação, no caso, né. essa parte fundiária. Gabriel, o que que é qual é o papel da Carbonex aí no planeta? Bom, a gente é uma desenvolvedora de créditos de carbono, né, eh, e aí só continuando a prosa ali no começo, e aí eu mudei pra Carbonext para desenvolver projetos de crédito de carbono, eu era o cara de prospecção. Então eu que ficava por conta de encontrar projetos, e aí inclusive foi quando eu conheci o Saulo, porque eu precisava de conhecer alguém, né, nas regiões que iam me trazendo projetos. Então, a minha a minha ocupação lá primeiro foi de trazer projetos de prospectar áreas. E o começo da Carbonext ali eram projetos de REDD, de preservação florestal, né. A Carbonext ela está desde 2011 na foi fundada em 2011 pela Janaína, que também é engenheira florestal, que para uma empresa de crédito de carbono já tem
uma idade super Certo. Você interessante. chama escritório sem sede em Belém também, né? A Escritório em gente Belém. tem uma sede em Belém, né, a gente E a matriz fica onde? a matriz fica em São Paulo. Tá, São Paulo e Belém. São Paulo, Belém, eu moro em Piracicaba. A gente tinha escritório em Piracicaba, mas agora a gente está ali com trabalho remoto. Mas a gente tem muito forte aqui uma presença no Pará, a gente tem 4 projetos aqui no Pará. Certo. Então a Carbonext ela é uma desenvolvedora de créditos de carbono. Ela começa muito forte com esses projetos de preservação, então tudo que tem de floresta em pé, a gente faz projetos, é onde estão a maioria dos nossos projetos. Aí conforme a gente foi crescendo, né, e o mercado foi crescendo, a gente sentiu que era super importante a gente diversificar, né, porque existem diversos tipos de crédito de carbono com diversos custos, diversos preços. Então, a gente viu que era importante a gente diversificar e ir para outros tipos de crédito e também de serviço. E aí a Carbonext ela vai para uma tocada de novos negócios, então ela vai fazer projeto de agricultura também, Aham. vai fazer projeto de reflorestamento, que hoje é onde eu sou o líder ali dessa parte de reflorestamento. A gente tem uma parte de venda de crédito, compra e venda de crédito, e também tem uma parte de super interessante, que é inventário de emissões, né. O mercado caminhando para uma regulação, a primeira coisa que uma empresa tem que saber é quanto eu estou emitindo de carbono. E aí a gente tem essa solução também, né. Então você chega lá, aí você vai responder, tem todo um método para fazer isso, e aí você consegue saber certinho como está a sua emissão, quanto que você emite e o quanto que você deveria ou não, neutralizar. Então hoje a Carbonext ela atua nesse segmento ali de desenvolvedora barra descarbonização. Legal. E como é que a Forbes entra, como é essa parceria aí com a Forbes Sal? A gente entrou nessa parceria exatamente nessa época qual o Gabriel ele estava iniciando na empresa e como diretor de prospecção, e a empresa na época tinha a necessidade de viabilizar novos negócios, como ele bem disse, Expandir, né? expandir, e para essa expansão a empresa precisava de terras, né. Então a gente, com o conhecimento que tem em toda a região aqui, a gente entrou com esse papel. Reuníamos, a empresa direcionava ali a necessidade que ela tinha, através dos projetos que ela estava na época desenvolvendo, que eram esses projetos de RED, que são esses projetos com a floresta em pé, projetos de preservação, e a gente fez o levantamento na região. A gente apresentou aí imóveis no Pará, no Amazonas, em São Paulo, Mato Grosso, todos os acessos e as oportunidades de área que a gente fazia em parceria essa prospecção também para direcionar. E com o tempo gerou essa parceria e consolidou de fato uma amizade. Então tudo que a empresa tem de oportunidade, ela direciona para a gente se tiver a viabilidade de apresentar aquela necessidade que a empresa tem, a gente vai lá e apresenta. Eu vi uma matéria uma vez que, eu não sei se é mais ou menos isso que a Carbonex trabalha. Tinha um cara que tinha uma fazenda, e aí a filha dele foi pra fazenda e eles trabalhavam com gado. Eles foram diminuir um pouco a questão do gado e começaram a preservar, fazer plantio, uma série de coisas. Hoje eles faturam muito mais com mais florestas em pé, ó. É mais ou menos isso? É, sim. A gente gera crédito de carbono de 2 maneiras, Aham. basicamente. Ou eu estou evitando uma emissão, Sim. então assim, eu deixei de desmatar, eu tenho se eu desmatar, quer dizer que eu peguei toda aquela biomassa ali que é construída a floresta e ela virou outra coisa, virou fumaça, virou gás de decomposição. Então sempre que eu estou deixando de desmatar, eu estou deixando de emitir. E por esse esforço, você consegue gerar crédito. Esse é um tipo de jeito de gerar crédito. O outro tipo é de Não emitir já gera crédito. não emitir. Não emitir já gera crédito. É, desde que você tenha um esforço para isso, Sim. certo? Então não é toda a floresta que gera crédito de carbono. Se você tiver
no meio da Amazônia profunda ali não vai gerar crédito, Entendi. porque ali já está naturalmente preservado. Então eu não tenho que trazer um esforço monetário, financeiro para deixar aquilo lá de pé, porque aquilo ali já vai estar de pé. Aqui, que é uma região de fronteira, o agro tá caminhando, você tem uma pressão de desmatamento maior. Então aqui você gera Entendi. esse Aqui projeto. aqui tem um esforço para fazer essa geração, né. Você tem ontem a gente passou, tinha tivemos 2 focos de queimada, né. Então, se o produtor pensa o seguinte, eu sempre falo: "Como é que eu sei se gera crédito de carbono ou não?". A gente pega uma foto de satélite de 10 anos e de 20 anos para trás e compara com uma foto de satélite de hoje. Se essas fotos estiverem muito parecidas, quer dizer que não tem por que gerar crédito de carbono, né. As fotos Hum. estão iguais, quer dizer, não tem pressão de desmatamento ali. Eu não O dono da área, ele pode ficar mais 20 anos sem ir na área que provavelmente a floresta vai continuar do jeito. Entendi. Agora você pega aqui uma fazenda aqui no entorno de Santarém, fala pro dono da área fazer a loucura de pega a chave, joga fora e passa 6 meses sem vir na fazenda. A chance dela ser invadida existe, né, a chance de pegar um fogo existe. E para ele manter essa floresta em pé, ele teve que gastar dinheiro. Ele, além de dinheiro, do tempo dele, é custoso. E às vezes, num momento que o pessoal tá desenvolvendo as atividades, às vezes falta dinheiro para prestar ajuda à floresta. E todo mundo tem que se manter. Sim, sim. Entre manter a floresta e manter a propriedade, não é porque ele não gosta da floresta, é que ele tem que continuar mantendo as atividades da propriedade. Então, por isso que o crédito de carbono era uma ideia do crédito de carbono. Falou assim: "Ó, esse dinheiro ele tem que vir aqui para Uhum. ajudar e dar o fôlego e a tranquilidade para isso". E lógico, né, a melhor maneira da floresta ficar em pé é ela gerando recurso, né, então isso ser também é lucrativo para ele, porque se ele olha lá e fala assim: "Pô, que legal, tem floresta, floresta me rende dinheiro mais que a atividade", aí a floresta ia ficar de pé, né. Mas Gera até uma responsabilidade no proprietário, uma vez que ele está remunerando com aquela floresta em pé, daquele cuidado, dele manter ela em pé, continuar mantendo em pé. o outro jeito de você fazer projeto de crédito de carbono é capturando carbono. Então, eu faço alguma ação, eu planto uma floresta, ou eu faço uma agricultura, ou faço uma pastagem melhor, e aí eu estou conseguindo capturar carbono, seja fazendo a árvore Ah, crescer, ou seja, construindo perfil de solo, que é basicamente eu trazer matéria orgânica para o solo e estocar ali, eu estou gerando crédito de carbono, porque aí eu estou removendo carbono da atmosfera. entendi. Então são essas 2 maneiras que eu gero crédito de carbono, basicamente. Ou eu estou evitando, né, como evitar o desmatamento ou, por exemplo, trocar a minha matriz energética, né, ou mudar o meu, em vez de eu usar diesel, eu ir para biodiesel, que são fontes que emitem menos. Então eu estou nessa parte de redução, ou eu na parte de captura, de remoção de carbono. Então, aí a gente tem. Entendi. Esse é um projeto caro, né, deve ter. E como é que funciona esse fundo? De onde é que vem esses valores? Quando uma pessoa ela recebe alguma coisa por isso? Pô, essa é uma ótima pergunta, assim, e é uma das sempre eu tô nesse mercado aí há 5 anos e eu já já discuti projeto desde comunidade quilombola até com grandes empresários, do Brasil, e é engraçado que as perguntas elas são muito parecidas, né, então isso mostra que tá todo mundo meio que no mesmo na mesma base, assim, de conhecimento.
E essa é uma das perguntas que sempre vem, né, da onde que vem o dinheiro? E é isso que eu falo que o mercado de carbono peca em falar muito para dentro e pouco para fora. A gente está falando de um mercado de carbono. E o que que isso significa? Isso aqui é uma mercadoria. Eu estou produzindo alguma coisa para uma outra Uhum. parte comprar. Então, da onde que vem o dinheiro? Eu estou aqui gerando o crédito de carbono. Por que que esse crédito de carbono é comprado? Porque do outro lado eu tenho uma empresa Nossa. que ela emitiu. Lembra que eu falei para você? Ó, a gente também tem uma solução aqui que quantifica quanto que a empresa emite. Então você vai pegar uma grande empresa de óleo e gás, ela tem uma emissão muito grande de carbono, né? Furar poço de petróleo, tudo mais. Então ela tem uma pressão, seja ela governamental, institucional ou até dos seus clientes, comercial e dos seus investidores e dos seus clientes, para se neutralizar, para diminuir essa pegada de carbono. Então ela tem que o ideal seria ela compensar 100%, ela Mas elas não têm chegar como, né? no net zero. Algumas empresas vão conseguir fazer isso, outras empresas é um caminho mais difícil, né. A ideia é: vamos todo mundo diminuir as nossas emissões. Isso aí é isso aí é o conto de fadas, porque não dá para a gente tem que fazer o esforço, mas chega no momento que começa a ficar muito difícil, e aí, assim, não dá para falar todo mundo: "Vamos todo mundo parar de consumir Não tem petróleo", como é que as indústrias vão parar, né? do em 1, 2 anos, isso aí não existe. Então o crédito de carbono, ele até funciona como essa transição. O pessoal vai mudando a matriz energética, por exemplo, então hoje você vê muito mais placa solar, você vê iniciativas de outros tipos de combustível, mas enquanto você não consegue trocar isso aí, você também tem a opção de compensar. Então, eu fiz um esforço, mas eu ainda estou acima da régua, eu vou atrás de um produtor que fez essas atividades, e aí eu compro o crédito. Então, é assim que funciona, né, o mercado. Aí, como gera crédito, aí é o que a gente faz, né. Se fosse resumir o que eu diria, tem uma empresa A que não consegue parar de emitir, que ela faz parte da produção dela ali diária, e tem uma empresa B que uma atividade ali que tem crédito de carbono, eu vou e compro de lá, É isso. para Vamos compensar o que a empresa A que não tem como parar de emitir, né. é Pelo menos no primeiro momento, é bem contabilidade mesmo né. no conceito crédito e débito ali. É um mercado, né, É uma mercado como uma mercadoria, como a gente foi ali, como fui ali, comprei essa xícara, né, essa caneca, e o cara também vai lá e pode comprar crédito de carbono, né. não é uma doação, não é fundo clima, Forma de não quem é tá tendo esforço ali para produzir, né. é uma mercado. Legal. E isso na Amazônia, né, o celeiro é aqui então para isso. Em grande parte sim, principalmente para aquilo que a empresa ela prospecta no caso, qual a os projetos hoje que a Carbonext também ela entendeu muito a respeito do projeto com carbono, que seria aquela renda extra pro produtor e aqueles projetos que estão ali com um índice de produtividade crescente. Ela entende que o produtor hoje ele tem que estar com a sua produção crescente, ele tem que produzir e, além dessa produção da atividade qual ele já maneja, direcionar e acrescentar o projeto de carbono. Então, a nossa região aqui tem um índice de oportunidade muito alto. E eu acredito muito que o olhar da Carbonet vem para a nossa região com essa intuição, por conta dessa oferta muito grande para os projetos dos quais ela Como é que vocês estão percebendo isso? Como é que vocês estão tendo essa aceitabilidade aqui pela região? A gente é um trabalho de formiguinha, né, é um trabalho de Vocês estão há quanto tempo aqui? Você está com você eu pra a vocês gente tem conversa aqui na região desde pelo menos 2020, 2020. em alguma conversa ou outra, né.
É interessante essa pergunta sua, assim, a Amazônia ela tem um potencial grande, ela tem. O privado, aí assim, a gente tem que olhar, assim, tem um potencial, mas a gente tem que olhar com calma. Por quê? O grande gargalo aqui, principalmente para esses projetos de não de restauração, mas de proteção, é a parte fundiária, né. Você tem uma fragilidade grande nessa parte. Agora, para projetos de agricultura, de reflorestamento, aqui a gente tem um potencial muito interessante. E como o Saulo falou, a minha ideia para o produtor, né, e como a gente tem que comunicar isso para o dono da fazenda, a primeira coisa que eu falo é: a sua fazenda, o principal produto da sua fazenda não vai ser o carbono, e se alguém está falando que é o carbono, tá te trazendo uma meia-verdade ali. Mas eu enxergo que o carbono ele é um senhor adicional, ele é uma renda adicional Um suporte bacana, forte, né. dá um suporte forte para sua propriedade, que também pode te gerar outros benefícios, né, linhas de financiamento, prêmio em cima da sua produção, né. Então o caminho é trazer mais uma fonte de renda. E indo nessa nessa forma de construção, o produtor, aí você começa a ver que tem uma aceitação melhor, né. Porque quando a gente chega lá, fala para o produtor, a gente pega um produtor rural que não conhece muito do assunto, fala de crédito de carbono. A chance dele falar não ou de não entender é muito grande, porque começa com essa assim: "Mas da onde que vem o dinheiro? É doação, não é? Meu Deus, o que que minha fazenda vai ter que fazer? Eu vou ter que parar eu vou ter que mudar todo o meu manejo". Aí você fala assim: "Cara, calma, vamos te explicar certinho o que é", e você explica tudo, você vai trazendo ele pro dia a dia e vai entender, fala assim: "Pô, mas eu já faço isso aqui eu já faço, tal". E aí o projeto ele começa a ser mais Aí ele começa a ser entendido, né, ele pelo começa a ser entendido, né, sai do que eu falo de conversa de louco, vai pra hum, uma conversa normal, e aí é uma decisão de negócio, uma decisão de: "Pô, isso aí às vezes vai me dar mais dor de cabeça, vai dar menos dor de cabeça, pô, eu tô mais preocupado com uma coisa aqui", mas vira uma questão de negócio, não vira uma Gera um interesse do gera um interesse. proprietário. Não vira um quando ele percebe e entende, ele talvez esse interesse dele até Com essa transparência. você sai de uma às vezes a gente sai de uma a conversa não era de negócio no começo, às vezes era uma conversa mais até ideológica, né. Não, eu já apresentei projeto de crédito de carbono, o dono da fazenda falou assim: "Pô, eu prefiro fazer projeto com o diabo do que fazer projeto de crédito de carbono, isso aí é coisa de esquerdista, não sei o que lá". E também quando eu fui apresentar para a comunidade, a mesma coisa: "Pô, vocês estão querendo vender a minha área", eu falei assim: "Cara, não, não é assim". Aí você vai explicando, você sai da ideologia, você vai para o negócio mesmo, racional, né. racional. É isso. Saulo, e a tua empresa lá, vocês também essa parceria, como é que ela está fluindo? Como é que já tem projeto aí pra gente? Como é que é? Tem, a gente está agora com essa prospecção aqui na região, também para produtores de cacau. Então, qual que é o nosso passo aqui? A gente visualizar essas áreas que estão devidamente regularizadas, e aí a gente monta uma parceria também. Quando você pega uma área em processo de regularização, a gente contribui. Então a gente gera uma oportunidade para esse produtor, para esse proprietário de um imóvel rural que está em processo de regularização, a gente oferece para ele, oferta para ele uma oportunidade para ele gerar no seu manejo, gerar na sua produção uma renda extra através do carbono, e a gente direciona ele também ali com esse processo de regularização. Então, se a área de repente, olha, para que você gere essa renda extra, a sua área está dependendo aqui de um georreferenciamento, de um cadastro ambiental rural, a gente vai dar esse suporte para você, automaticamente a gente também como empresa remunera,
porque a gente está ofertando para ele uma renda extra onde é necessário uma devida regularização. E também a gente tem uma participação aí, em parceria com a Carbonext. Então a gente une o útil ao agradável e faz Parceria essa boa. parceria se tornar interessante. O que que vocês participaram de um evento lá no Cissano, né, que rolou por lá? A gente juntou com produtores, né, e aí foi legal porque tinha desde produtor de cacau, produtor pecuarista e produtor de grãos. A gente juntou todo mundo na mesma sala e foi ali explicando, né, o que que era o crédito de carbono, um projeto de crédito de carbono e como é que isso é feito, né, porque não basta você só ter a propriedade e fazer as atividades, né, você tem que uma coisa que é escrever o projeto, defender o projeto, auditar o projeto, que é uma coisa que a Carbonext faz, né. A Carbonext, ela além de fazer isso, a Carbonext também ela financia o projeto de carbono. Eu não estou financiando aqui o grão, a pecuária, nem o cacau, mas o projeto de carbono, isso é a Carbonext ali que faz, né. Então, isso é interessante porque o risco do projeto de carbono não é o risco do produtor, é um risco nosso. A gente sabe fazer crédito de carbono, a gente vai lá e desenvolve. E o produtor continua fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é ali produzir. Então a gente foi, trouxe o pessoal ali, né, para um bate-papo, o pessoal chamou de palestra, mas eu falei assim: "Não, cara, vamos, isso aqui é um bate-papo mesmo", apresentei meia hora, e depois a gente foi muito legal, ficamos meia hora ali também respondendo pergunta, trocando ideia. Então foi nisso de: "Ó, isso aqui é a oportunidade, crédito carbono funciona dessa maneira, e se vocês quiserem, tiverem interesse, né, a gente pode dar continuidade analisando o potencial ali na tua propriedade". Legal. Como é que se mede isso? A gente compra açaí aqui, falar de açaí que é em litro aqui na região. Como é que se mede a venda e compra de crédito de carbono? É um é 1 tonelada de carbo o a tecnicidade aí, desculpa pela tecnicidade, você vende, é 1 tonelada de carbono equivalente. Tá. Então o que que isso significa? É é como se eu tivesse pegando da atmosfera ou deixando de emitir 1 tonelada Por tonelada, a de negociação é por tonelada. a negociação é em tonelada, essa é a nossa saca de soja aqui, chama tonelada. E aí como é que você mede? A parte de remoção é mais fácil de medir, porque você de fato mede. Então, eu tenho uma floresta, eu tenho uma pastagem degradada, eu transformei essa pastagem degradada numa floresta, Sim, eu vou lá, meço as árvores, faço o inventário florestal, sim. faz a conta lá, você chega na na quantidade de tonelada que você gerou ali. Se você estiver falando de agricultura, você vai fazer a amostra de solo, a mesma coisa, a amostra de solo vai te dizer quanto que você tem ali estocado. Na parte de remoção, aí é difícil, é mais difícil, e por isso que os projetos, inclusive, eles demoram mais, porque é mais. Ele fica mais numa estimativa. Então, é uma estimativa. Você tem que, no fim, medir o que não aconteceu. Hã. Então você vem lá e fala assim: "Olha, essa área ela teria um desmatamento de 10 hectares e desmatou zero. O legal seria que fosse zero. Ah, então zero. Então você evitou 10, né. Cada hectare aqui tem 400 toneladas Carbono. de carbono. Então você gerou 4.000 toneladas que viraram 4.000 créditos. O que que é o complicado aqui? O complicado não é medir o quanto não foi desmatado, isso aí é simples, né, com imagem de satélite, programa de sistema de informação geográfica, você consegue medir isso bem tranquilo. O duro é você comprovar que o risco de desmatamento eram os 10 hectares. E aí você tem que fazer um processo que é bem difícil, uma modelagem de falar assim: "Ó, quanto que isso aí seria desmatado?". Porque é uma a gente está falando de o carbono ser um produto, mas é um produto invisível, né.
É a Né, arte. se eu fizer na caneca, tá aqui a caneca, eu comprei, eu tô vendo ela aqui, né. E o carbono você não tem essa percepção, né, a não ser uma questão de tempo, de planeta, essa coisa toda. Mas o cliente, assim, se a gente colocar o cliente em si, não consegue olhar e ver, né. Então, aí que eu falo, uso de remoção você consegue, né, e aí fica até mais fácil de você vender. Pelas fotos dos satélites, a co pelos projetos. De foto de satélite você traz o pessoal ali, né, Sem faz mesmo né, vistoria, né. mede essa árvore ali, Sim. se o investidor quiser lá, ele vai lá e mede a árvore e vai ver. Mas eu digo é do retorno do carbono, o cara não consegue olhar o carbono e ver, né, isso que eu né, nessa percepção o cara É, ele não consegue ver, mas ele sente, é. né, assim. Mas aí dependendo da percepção do cliente, às vezes aquelas pessoas mais contidas, assim, o cara não às vezes não acredita muito, entendeu, aí talvez é uma Exatamente a dificuldade. necessidade dessas certificações e desse trabalho para justamente gerar esse crédito. Trabalho profissional, né, que consiga fazer todo esse relatório para que o cliente consiga realmente que a pessoa consiga É entender interessante plenamente. compartilhar também a importância disso através da diferença dos valores dos créditos para determinados projetos, né, Gabriel? Sim. Isso aí é importante. Isso passa por um processo que ele é auditado, certificado, São vários órgãos que fazem isso, né. e o processo ele é 100% transparente. Então entrou lá, todo mundo tem acesso, saber quanto que foi, como é que foi, as contas que você fez, está tudo ali. Esses dados são públicos. São públicos. Tá, legal, isso é bacana. Esse mercado ele tem que ser 100% transparente, até porque a gente está falando assim: "Ó, eu tô comercializando, eu não tô comercializando uma coisa que você pega na É, né, então você digamos que é um bem mundial, né, cara, é um que é bem um mundial. patrimônio mundial. Ele entra numa parte de pagamento de serviço ambiental também, né, soluções baseadas na natureza e tudo mais. Como eu falei, existem diferentes tipos de créditos e existem diferentes valores para créditos, né. Então hoje você pega um projeto de proteção de floresta, né, que é o RED+, que vem da sigla Redução por Emissão, Desmatamento ou Degradação Florestal. Esse a gente vai falar ali na casa dos $10, alguma coisa nesse sentido, $10 o quê? A a tonelada? tonelada. Tá. Agricultura, você vai falar entre $20 a $30. Reflorestamento, aí você vai ter desde projetos de $5, plantando só um tipo de espécie, né, plantando eucalipto, em alguns lugares você tem esse Tá, tipo de $5, R$ 35 mais ou menos, até $90 a tonelada, né. a tonelada. Pela sua experiência, por esse tempo todo que você está fazendo projetos aí, qual é a média que uma fazenda consegue eu sei que tem pequenas, tem médias, tem grandes, mas se você fosse tivesse que dar um número, assim, ó, uma fazenda consegue fazer tanto de Vai depender muito do tipo de não, projeto e do mas olhando por hectare ali, sim, se uma fazenda conseguir, adicionar 2 créditos ali por hectare ano, é uma conta ali que aqui tem fazendas, por exemplo, de quantos hectares, tu acha assim? É, depende do projeto. Hum. Tem fazendas aí que a gente consegue viabilizar projeto em 50 hectares 50 hectares, né. e tem Você fazendas falou uma fazenda de 50 hectares, você falou quantos por hectare? vai fazer 2 2 se créditos. fizer um 2 projeto de créditos, 100 agricultura ali, né, de carbono no solo, ele está falando aí de gerar 100 créditos 100 é. nessa área aí de 50 hectares, né, que para uma fazenda de grãos é um talhão, né. Sim, sim. Aí tá falando aí de 100 créditos e Termo financeiro está falando de a $30, sim, estamos falando aí de 1.800, 30.000 dólares, 30 R$ 150.000. não, calma aí, vamos fazer essa conta não, é, direito aqui, que eu acho eu que gosto tinha um zero a mais. eu também eu gosto de fazer essas contas, porque a pessoa pelo menos para ela ter uma visão na cabeça dela de, né, de valor. A gente falou de 100 créditos, 100 100 créditos. créditos. 100 créditos. A 100 30 a dólares, $30, 3.000 créditos, na 3.000 verdade. créditos. Não, eu tenho 100 hectares, eu tenho 50 hectares e vamos falar que produz 2 créditos, então estou saindo de 100 créditos, A três tá. mil dólares, na verdade. Então são $3.000.
no nosso câmbio ali, vai dar uns 16, 17 mil reais. É. Isso. Agora, o que eu falei, eu vou comprar uma fazenda E na e esse que e isso essa emissão, como é que eu meço? Ela é diária, semanal, mensal? é anual, são safras anuais, todo ano você vai, faz o projeto, você fez o projeto, mediu no ano um. Ano 2 você vai lá, passa para uma segunda auditoria, mede de novo. Ano 3 mede de novo. E sempre que você mede, você, se aprovado, né, você certifica e emite esse crédito. E aí esse crédito está no mercado. E as pessoas que podem adquirir o crédito de carbono, como é que elas passam também por um processo de avaliação? As empresas, no caso, Que compram os que créditos. compram os créditos de carbono. Ah, tem diligência, né, da empresa, mas hoje você não tem limite para quem pode ou não pode comprar. Pode ser Então, online, tipo hoje a gente vê a questão dos imóveis, tá, a questão da, tokenização, né, que o cara compra imóvel tudo online e tal pra isso também é possível fazer assim com carbono? tokenização, poder mas é um pouquinho complicado, né, você quebrar o crédito é mais difícil. Mas uma pessoa, por exemplo, uma pessoa física pode ir lá se fazer a compensação. Mesmo que o cara não emita, uma pessoa comum, um cidadão comum, ele pode chegar lá e comprar. É, a pessoa tem Que esse é ideal sim, de ele faz uma análise dele e fala assim: "Ó, eu viajo tanto de avião, sim, eu faço. tal, e eu quero ter essa consciência limpa". Eu já vi algumas pessoas falarem sobre isso, que compram porque fazem, porque viajam, Você pode fazer, agora grandes empresas também pode comprar. tá. Eu vejo muito falar e eu sou um cara que eu procuro muita informação. Crédito de carbono, mas hoje eu entendi aqui bem mais. Mas a gente encontra pouca informação, tem até muita, já dele que tem bastante, mas didaticamente você encontra bem pouca. Não, de você entender o que é o a parte entre comprador e os geradores de crédito, né, os desenvolvedores, essa turma super se entende bem, porque é muito a tecnicidade é muito grande e quem está comprando também sabe o que está acontecendo. Deveria, né. Não vou falar que 100% dos casos sim, mas a maioria dos casos. Mas se É, ela vem para a população, então, para a massa, entendeu? Aí facilita. entre o desenvolvedor e a ponta produtora e o e todo mundo, aí é onde a gente tem realmente essa fragilidade, que é uma bandeira que eu levanto faz muito tempo. Porque olha, a gente tem hoje no mundo, né, com o mundo tecnológico que está hoje com inteligência artificial, tem uma série de pessoas que tomam decisões, que é uma faixa etária, que são pessoas de uma certa idade para baixo, até 24 anos, 30 anos para baixo. Se um agricultor, um pai chega: "Pô, filho, eu vou entrar nesse mercado de carbono". Será que essa informação tá com o cara pra ele: "Pô, isso aí é legal, isso aí bora entrar nessa que é bacana". Então essa comunicação para massa, eu acredito que ela deveria ser repensada realmente, porque é difícil. Eu já fui atrás de algumas informações, a gente vê Mas não vai muito ter a código, a compreensão, gente né, vê não tem a muito compreensão. lembra quando eu faço uma comparação, umas palestras assim, ó, quando a gente estudava, a gente fazia lá x ao quadrado, raiz quadrada, não sei o quê, é igual a 2. Você resolve uma equação gigante, o resultado é 2. Quanto é 1 mais 1? 2. Então é essa comunicação que a gente não percebe ainda. E em diversas áreas também, né, mas assim, quando ela chega na massa, de uma certa que a pessoa consiga entender: "Pô, isso aqui bacana e tal", e aí acho que flui melhor, até para a pessoa poder auxiliar, porque sempre alguém vai perguntar para ela, sabe. O empresário pergunta ou para o irmão, ou para a esposa, A gen ou para o filho. a gente recebe lá na caixa de e-mail assim: "Ó, quer fazer projeto?". Aí, cara, vem de tudo lá, né. Uma vez a gente recebeu uma ali no e-mail assim, "Tomo banho gelado todo dia e ando de bicicleta. Quantos créditos de carbono eu gero?". E aí a gente pensa: "Cara, calma, não é assim que funciona, mas você tá fazendo um grande esforço, parabéns pelo esforço, mas não é crédito de carbono". Então, a gente precisa
de fato, é uma coisa que é uma tecla que eu bato bastante, assim, o crédito de carbono, o mercado de carbono, ele tem que sair Essa bolha. dessa bolha para o pessoal entender realmente o que que é, e aí entender a importância dele. E aqui eu não estou falando que todo mundo tem que concordar, mas quanto mais pessoas entenderem o que a gente está falando e entender sem clichê, sem entender de fato da maneira aí que eu tentei trazer aqui, né, de uma maneira prática, aí fica mais fácil das pessoas terem essa crítica delas, assim: "Pô, isso aqui é importante, isso aqui não é importante". É, Até exatamente. porque hoje, no Brasil, a gente está falando de um mercado de carbono voluntário. E tem uma iniciativa do governo para que até a gente acredita o quê, Gabriel? Que daqui uns 5 anos a gente teria um mercado regulado. E aí esse mercado regulado é aquele mercado que você vai ter a necessidade de compensar ali as suas emissões. Então aí que vai entrar essa importância da informação para a população civil também, ter já esse conhecimento e se preparando para um dia esse mercado regulado no Brasil, Você acha entender um pouco a respeito de como funciona de fato esse mecanismo do crédito. você acha que as leis brasileiras ainda precisam ainda percorrer um bom caminho? Está caminhando bem nesse sentido aí? Estão caminhando bem, né, Gabriel, nesse processo de Não, regulação. assim, lei, o pessoal faz bem lei aqui, É, enfim, né, aí a execução, né? para executar. Mas a gente, assim, política a gente sabe como é, né, é difícil a gente cravar alguma coisa, mas a gente imagina ali que entre 3 a 5 anos o mercado, ele de fato seja regulado e aí É um você prazo te razoável. você tem uma necessidade de compensar, mas é importante dizer, Que hoje não é obrigado. hoje não é Isso obrigado. daqui a um tempo, isso vai passar a ser regulamentada e as empresas vão ter que compensar de alguma forma, né? Não todas as empresas e também a pessoa física, fique tranquilo, não é você que Não é isso. começar. E também pequenas empresas, Pode continuar tomando banho gelado lá. para tomar banho tenta, né. Pô, banho gelado é duro. Eh, mas você tem empresas que você vai ter um limite mínimo, né, então, pô, também não tem porquê uma microempresa ou um MEI Uhum. estar se preocupando com tá se preocupando, eu acho válido, mas ter assim, a necessidade de se compensar. A gente sabe como que é a vida do empreendedor, da pequena empresa, a gente tem que facilitar. Agora, para grandes empresas, aí você vai ter essas metas de emissão, tá. Então você estourou a sua meta, você vai buscar no mercado ali créditos para você compensar a sua meta. E o que que você achou da região aí da cidade? Tomou banho no rio Tapajós? Quando o cara tomou banho aí nessa A gente Sai vê outra pessoa. praia? eu vim em 2021 eu vim, fui lá, Alter do Chão. fui para Alter do Chão, Chão. pô, muito bonito. Essa vinda aqui o pessoal tá mais ali marcando em cima. Não É, tivemos muito tempo, não vi nem o rio ainda, assim. só os projetos mesmo. Só os projetos, bastante conversa, mas Mas eu ainda vamos ver. quero colocar o Gabriel para tomar o tacacá aqui do Pará e dançar o carimbó também, né. Mas Tá querendo isso aí, nem essa mesa. Eu com essa minha cintura de gesso acho difícil, tá, a gente tenta. tacar com uma cuia de tacacá emite quantos carbonos, né? Acho que pouco, né, tudo carbono zero ali, tudo tá tudo certo. Cara, olha, a gente ficaria mais um tempo aqui batendo papo, aí se quiser mais ter umas considerações finais aí pra gente, for muito bacana pra nossa audiência te Então, receber. te agradeço por esse convite também e conte com a gente sempre. Bacana. Gabriel. Ô Jonas, obrigado, pô, primeiro pelo espaço, né, você podia ter falado de qualquer outra coisa, você escolheu falar de crédito Carbono. de carbono hoje numa quarta-feira. Carbono eu conhecia, era um papel que tinha que a gente passava, É, colocava uma folha em cima, escrevia, essa a gente já teve também, de ligarem pra gente e falar: "Senhor, eu quero ver uma cotação de papel carbono, quanto é que custa aí?" quanto tá rede. É.
Aí ele falou: "Não é isso que a gente vende, mas qualquer se tiver no precinho a gente faz também". Não, mas obrigado, assim, obrigado pelo bate-papo, estrutura muito legal aqui. Espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos, né, e trazer um pouco de curiosidade, né. Se o pessoal tiver curiosidade, pode buscar lá o Carbonext, tem o nosso site. Quiser também me encontrar no LinkedIn, Gabriel Buzo, você me encontra lá, e aí também você começa a encontrar coisas ali da Carbonext. E é Tu isso. tem um Instagram que eu achei legal. É, Es Buzo da Rua. usa Na rua. que é o seguinte, eu formei lá na Exalc, né, e lá na Exalc você ganha um nome, você não ganha um apelido. Tá. Então você chegou em Piracicaba, você fala assim: "Gabriel", poucas, assim, alguma pessoa ou outra, por exemplo, da república sabe, mas da rua e o pessoal sabe mais, né. E como eu fiz o Instagram nessa época da faculdade, ficou como o nome Ficou legal, da ficou único, né. ficou em 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 algumas empresas que eu trabalhei, o pessoal me chamava de da rua, né, não me Da chamava rua, né. de Ficou o sobrenome, né. com sobrenome. Já me perguntaram: "Mas isso é sobrenome?" Eu falo assim: "É sobrenome", aí já fica É. sobrenome. Como é que a galera te acha no Instagram, Saulo? Tem o Instagram Saulo B. Miranda, e a gente tem o Instagram da Forma Negócios Fundiários também, e a gente está aqui também em Santarém, na Silva Jardim, entre Mendonça e Presidente Vargas, 698, Forma Negócios Consulagra e IGM. Pra você que ficou aí até agora, pega essa informação aí, compartilha com teu amigo, aquela tua amiga que eu acho que precisa ver esse vídeo, tal. A gente falou um pouco aqui sobre carbono, um tema muito discutido no mundo inteiro, mas ainda aqui ainda tem um pouco de dificuldade para chegar em todo mundo. Então eu acho que a gente esse papo que a gente bateu aqui, acho que ajudou de alguma forma, sabe.